Fala, turma, falar aqui um pouquinho do BRCR, um fundo que já foi muito bem falado lá atrás. Na verdade, tem uma base de cotistas bem significativa ainda, mais de 100 mil cotistas. Fundo de Lajes segue bem descontado, fez vendas no ano passado, vendas bem significativas para diminuir a alavancagem do fundo. Tem aqui uma confusão na questão de alavancagem do fundo, né? No saldo total de devedores, a gente já vai ver isso. É um fundo que eu tive em carteira quando eu comecei a investir em 2019, 2018, 2019 eu coloquei ele em carteira, em 2020 eu me desfiz quando ele estava lá na alta, que a cotação chegou a 120, né? Aqui em 2020, né? 119, 120, todo o mercado estava bem aquecido, o mercado de fundos imobiliários estava bem aquecido, muita gente entrando, a Selic lá embaixo, antes da pandemia isso aqui, e eu vendi um pouquinho mais para frente, né? Quando começou a cair aqui, deixa eu ver aqui. Quando começou a cair aqui, eu vendi quase que na metade do mês aqui, na metade do ano 2020, foi por aqui, né? Quando estava em 93, 94, que eu entendi que eu não queria mais lajes. Eu comprei ele a 99, 100, vendi com leve prejuízo ali, não me importei, simplesmente quis vender o fundo, não queria mais lajes, depois que eu aprofundei os meus estudos, e decidi não ter mais lajes. A única forma que eu tenho lajes é através dos fundos híbridos, tá? Mas vamos dar uma olhadinha se melhorou o fundo ou não. Porque o fundo tinha uma alavancagem bem significativa, não tinha dinheiro em caixa. E vamos ver aqui o que aconteceu nos últimos 12, 24 meses com o fundo. O BRCR, para quem gosta de lajes, de repente é uma boa opção. Se a gente olhar, a gente vai ver isso aqui, a classificação por imóveis do fundo seria um fundo para andar ao lado do PVBI11, não é? Se a gente olhar a vacância hoje do fundo para andar ao lado do PVBI11. Mas a gestão aqui eu acho que deixa um pouco a desejar. E por quê? Né? Vamos lá, o fundo ele tem aqui como constituído uma gestão ativa. É longe de estar uma gestão ativa. Melhora contínua e estabilidade na geração de renda, não é o que a gente está vendo também nos últimos 5 anos. Ah, mas não é culpa só da gestão também, pô, o cenário ficou ruim, juros subiram. Sim, é verdade, o segmento de lajes sofrendo bastante, também é verdade. Só que a gente está vendo outros fundos imobiliários, como o Fante, o Temp, que têm propostas obviamente diferentes, mantendo suas vacâncias reduzidas. Então, assim, os fundos maiores, como eles aqui, como HGRE, JSRE, que eu acho que lá, JSRE, a vacância está mais reduzida, o PVB11 eles precisam se adaptar. O PVB11 está tentando fazer isso em um dos imóveis lá, fazendo a mesma coisa que o Fante faz, né? Preciso se adaptar e ponto final. Se não se adaptar, vai ficar patinando. Lajes, a meu ver, ou adota estratégias como tem o FATN11, lá o FANT11, ou vai patinar o resto da vida, tá? E geração de valor por meio de ganho de capital, reciclagem estratégica do portfólio. Aqui não foi nada de reciclagem estratégica, foi reciclagem necessária do portfólio. Obrigados a fazer as vendas por compras também mal feitas, dando pernada que não tinha condição. Né? Talvez já vai ter gente dizendo assim, falar depois que aconteceu é fácil. Não, né? É pensar um pouquinho na estrutura de fundo imobiliário. Eu não sou nenhum gestor, estou longe disso. Só que se eu tenho um veículo de funcionamento, que são os fundos imobiliários, onde eu tenho ali dentro que distribui 95% da minha receita e eu só fico com 5% de receita, e aí eu tenho dentro desse meu veículo lajes, onde não existe contratos majoritariamente atípicos, eles são típicos. Peraí, não precisa ser um gênio para entender que eu não posso alavancar esse fundo. Essa é uma das coisas inteligentes que foi feita com o PVBI11. Eles tinham uma alavancagem, conseguiram captar na última emissão lá atrás um bom montante, pagaram a alavancagem e se livraram de dívida. Algo que todos os fundos de lajes deveriam fazer, porque eles não têm contratos atípicos, né? O RPR quebrou as pernas por isso, tá? E não precisa ser gênio para falar depois, não é falar depois, é entender a estrutura que inclusive esses gestores eles estão em cima. Só 5% do que eu consigo reter eu consigo manter para mim. Como é que eu vou alavancar meu fundo em 200 milhões? 5% não dá. E ainda tem o seguinte, muitas vezes aqui tem condomínio, tem outros custos, reformas a pagar, que eu preciso utilizar os 5%. Então, né, enfim, né, vai do investidor analisar se a gestão está fazendo um bom trabalho ou não. Mas são coisas que, na época, quando eu estava estudando bastante,
entendendo essa questão de alavancagem, que em 2020 ainda não era como é hoje, né? Foram pontos que foram me chamando a atenção. Aí nós temos aqui um valor de mercado, ele está bem descontado, ó, a base de cotistas, 123 mil cotistas, valor patrimonial de 84,98. Diminuiu, porque obviamente ele vendeu imóveis, era quase de 100, né? E um valor patrimonial aqui de 2,2, já era de 2,6 ou 2,8 bilhões. Valor de mercado de 1,1. 9 imóveis, bem menos do que tinha antes, uma vacância aqui de 12. Pô, mas reduziu a vacância, o histórico de vacância do BRCR desde 2020 era na casa dos 20. Não, ele vendeu um monte de imóveis, então a vacância diminuiu, né? Distribuição de dividendos, a gente vê aqui caindo. Dá uma olhadinha nisso aqui, tá? Dividend yield. Imagina que quem estava comprando de dezembro do ano passado a 14, a 13, olha só, a 13, ó, foi para 14. Vou comprar, porque tem muita casa de análise para vender relatório. Vamos falar aqui do dividend yield, né? BRCR, o grande destaque do ano. Fechando aqui, dividend yield analisado de 14%, mais de 1% mês. Líquido do imposto de renda. Aí vai lá a pessoa e compra. Ah, não vai piorar, porque a cota já está bem amassada, então é uma boa oportunidade. As lajes vão subir. É o que eu escuto há 3, 4 anos. As lajes vão melhorar. Os shoppings já melhoraram bastante, mas as lajes patinam. E vai melhorar. E aí dá uma olhada para onde está o yield de hoje, anualizado. Né? Vendeu imóveis, diminuiu receita, né? Diminuiu a alavancagem também, que bom. Mas ó, já caiu de novo o yield aqui, né? A cota já foi mais amassada de novo. Então não se prendam a isso aqui, né? Estudem, né? Se dediquem a entender no que vocês estão investindo, tá? Eu estou fazendo vídeo aqui para o YouTube para de fato trazer de repente uma mentalidade diferente para vocês e não ficar aí olhando o dividend yield e olhando o curto, médio prazo e ver o que é bom. A minha ideia como investidor em fundo imobiliário é investir em bons fundos logo de largada. E investindo ao longo da minha vida. É isso que eu quero, tá? Se você tem a ideia de ficar girando patrimônio, tudo bem. Mas faça isso se você tem um aporte financeiro significativo para fazer, senão você não vai sair do lugar também, tá? Aqui a gente vê a reciclagem do portfólio que eles trazem, né? Valor patrimonial, então, que diminuiu para 85, arredondando aqui, quando saiu aqueles imóveis em março, que foi essa venda aqui, desses imóveis aqui, no valor de 755 milhões, 528 à vista, 226 aqui, a parcela a prazo será recebida através de 2 séries de igual montante, de um CRI. Esse CRI aqui também já foi negociado, está aqui também, né? Deixa eu fechar essa tela aqui. Está aqui negociado aqui, o BRCR realizou a venda dos 2 CRIs, dessa forma ele tem o dinheiro, já realizou o pagamento também de boa parte da alavancagem que ele tem. Lembramos ainda que em abril e maio de 24 tivemos a reciclagem, né? E a amortização aqui do Senesp, impactando de maneira significativa a variação do valor patrimonial, ok, que caiu aqui do fundo. Indicadores do mercado, o retorno do cotista, o retorno péssimo, né? A gente abre aqui o mais retorno, pega o histórico do fundo, né? 2013, 12, a gente vem aqui e vê que o retorno é pífio, né? É bem ruim. A gente vê que na máxima aqui em 2020 estava trazendo um retorno interessante sobre o IPCA, e a partir dali foi só caindo, né? Só piorando a situação. Mas aqui ele já perdia para o IFIX. Né? Tudo bem, a papelada subindo muito aqui, o IFIX já era composto muito por papéis. Consequentemente, o IFIX subiu bastante. Imagina, o IRDM negociando a 150, o HCTR a 140, e eles tinham um peso forte no IFIX também, lá naquela época. Então automaticamente puxou bem para cima, né? O IFIX, mas depois disso a gente vê que o BRCR foi perdendo, né? E mesmo entregando, porque o pessoal diz assim, mas ele continua pagando dividendos. Mas se a cota é amassada demais, como é o caso aqui, e não porque o cenário é ruim, com o Selic em alta somente, mas porque o fundo não está fazendo um trabalho legal, a cota vai sendo amassada e teu patrimônio aqui, ó, ele vai sendo esmagado. Então tu percebe que mesmo recebendo o teu dividendo bacana ali, mesmo que ele vai diminuindo, mas tu continua recebendo, o patrimônio ele vai encolhendo, tá? Então também não é assim de, mas continua pagando. Jader, os imóveis estão lá, você fala o tempo inteiro de imóveis, sim, né, para aquilo que a gente entende de bom fundo imobiliário. Tem que olhar o contexto inteiro, né? Eu falava isso bastante no meu curso, hoje o meu curso eu nem tenho ele mais disponível, mas eu antecipei muitas coisas lá, com problemas com HCTR, DEVA, VLSH, TORG, enfim. Só para mostrar assim para vocês que com conhecimento a gente consegue evitar algumas ciladas. E eu saí desse fundo aqui não porque eu vi ele como uma cilada,
lá em 2020 para 2021, mas porque eu via que o segmento de lajes era um segmento mais complicado ali para momentos ruins, com o Selic em alta. A receita contratada de locação, então a gente vê que a receita, obviamente, depois da reciclagem aqui do portfólio, ela diminui, automaticamente diminui o dividendo, e automaticamente aquele yield lá, vocês viram que ele diminuiu, porque também a cota não caiu tão proporcional assim, né, naquele yield aqui em cima, que eu mostrei para vocês, aqui, né, caiu para 11,8, porque a cota também ela não caiu tão proporcional à queda dos dividendos, porque já está muito amassado isso aqui, né, já está muito descontado sobre o valor patrimonial. Mas temos aqui, né, performance na B3, aqui nós temos a questão de obrigação do fundo. Nesse relatório, que é o último do fundo, agora, recente, obrigações por aquisição, 306 milhões, mais outros passivos de 23, uma alavancagem aqui de 11%, 10%, né? Só que se a gente olhar aqui, ó, em julho 25, julho 25, os valores pendentes de obrigações continuam associados às aquisições dos ativos Diamond Power e Torre Almirante. Lembrando que em abril, a dívida relacionada à obrigação de 2025 foi rolada para mais 24 meses, seguindo uma abordagem estratégica voltada para a preservação da liquidez do curto prazo. Porque o fundo não tem dinheiro para isso aqui. Só que se a gente acessa o relatório mensal aqui do fundo, e veja, o relatório aqui, competência julho, o informe mensal. Competência aqui de julho, tá? Então, eu estou vindo no mesmo relatório de julho. A gente vê aqui que a alavancagem para pagar aqui, ela não é o que está lá, né? Não tem nem obrigações por aquisição de imóveis, aqui de 89 milhões, só que não fecha com a conta lá, aqui tem mais 42 por obrigação de securitização, fechando em 146. Diferente do que está aqui, né? Que a gente tem aqui uma dívida de obrigação por imóveis, 306. Então tem uma diferença bem significativa aí. E a gente vê que em questão de caixa, liquidez ali, que o fundo fala, né? Que ele rolou a dívida para mais de 24 meses. A liquidez aqui de caixa ela não é muito grande, é 30 milhões apenas, né? Então, assim, o fundo ele resolveu boa parte, que a dívida do fundo chegava quase a 1 bi na época, ele resolveu uma boa parte da alavancagem. E aí a gente vem aqui para o portfólio do fundo. A gente olha aqui que o fundo ele tem um portfólio classificado com AAA em praticamente todos os imóveis. Né? Eu não gosto aqui dos imóveis no Rio de Janeiro, apesar de que em 2 deles, onde o fundo tem 100% de participação do ativo, tudo bem que um é bem pequenininho, com 6 mil metros quadrados, o outro já não, o outro tem 15 mil, né? Já é algo relevante. A vacância aqui é baixa, né? Mas a gente vê um outro imóvel aqui que o fundo tem 60% de participação e 46% de vacância. E mais um aqui em cima, né? Tem outro aqui também com zero vacância, com 27% e 20% de participação. Tem uma participação menor nesses imóveis. São imóveis aqui AAA, no Rio de Janeiro aqui, esse aqui é um imóvel classificação B, quem sabe no futuro o fundo venda, né? Então, assim, se a gente olhar, daí é quase para dizer assim que em questão de qualidade de portfólio, o BRCR está para andar ali com JSRE, que tem uma qualidade excelente, com o PVBI11, que tem uma qualidade excelente. Se a gente olhar as lajes, poxa, daria para dizer assim, cara, são lajes premium, né? O HGRE, que tem uma questão lá de melhorar o portfólio deles, mas a gente olha para o JSRE, BRCR e PVBI11, poxa, a gente vê que todos eles têm um portfólio majoritariamente muito bom. E ainda assim esses fundos seguem amassados, sofrendo bastante. A gente vê que a receita contratada aqui, ela tem uma boa parte do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, não sei se tem carioca que me assiste aqui, né? Mas dizem sempre que é ruim lá. O Brasil todo a gente vê uma violência gigantesca, né? Infelizmente. E o Rio de Janeiro parece que a coisa é ainda mais complicada. Então não sei até onde vale a pena manter uma porcentagem tão significativa de imóveis de lajes por lá, né? E aí nós temos outras informações aqui, diversificação, tipicidade dos contratos, né? Veja que a maioria aqui é típico, né? Aquilo que eu falei lá no início. Você tem contratos majoritariamente típicos. Então, como é que tu vai alavancar demais o fundo? De novo, falar depois é fácil. Não é falar depois. É uma questão de lógica. Eu só consigo reter 5%. Vou alavancar demais o meu fundo? Não faz sentido. Contável talvez com emissão, né? Já que explodiu bastante a cota lá em 2020, 2021. Depois disso, pandemia, travou muita coisa, a vacância foi subindo e a coisa piorou, né? Cronograma dos vencimentos aqui. Então, assim, se me pedirem o que eu acho, né? O fundo está bem descontado. Deixa eu ver como é que está aqui.
BRCR está com um desconto bem significativo, de quase 40%, acho que é isso, né? 51%, bem significativo aqui o desconto. Pô, vale a pena entrar, pensando numa recuperação do fundo e tudo mais. Vai do seu perfil de investidor, vai de você analisar se você faz questão de ter lajes imobiliárias em carteira. E aí dizer, olha, vou comprar e vou ter. Né? Entre PVB11, JSRE e BRCR, o que eu prefiro? Sinceramente, nenhum. Tá? Mas esse sou eu, porque eu não gosto de fato do segmento. Né? Um segmento que são 6, 7 anos, e se buscar o histórico mais longo, lá em 2015, quando ainda não tinha alguns fundos, a vacância também não era fácil, tá? Ah, mas também passamos por um problema lá com o governo Dilma e tudo mais. Pois é, o Brasil é isso, é um problema atrás do outro. Então como é que eu vou investir num segmento que precisa que o Brasil esteja voando para ele ir bem? Percebe? Não vou investir, não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que deixo com você, né, decidir se deve investir ou não no BRCR ou não. Comenta aqui, inclusive, né, se você é cotista, se não é, se vê com bons olhos. Mas eu hoje continuaria de fora. A gestão tem muito trabalho para fazer jus ao que eles colocam aqui. Né? Muito trabalho para entregar resultado positivo para o cotista, tá? Então, fica aqui mais um vídeo para vocês. Curte o vídeo, tá? Dá uma força para crescer o canal. E lembrando, eu tenho meu relatório. Aquele relatório lá sim, lá eu tenho 25 fundos, que eu digo assim, ó, tranquilo para se investir, leia eles, vê aqueles que de fato se adaptam ali ao seu perfil de investidor, né? Que é esse relatório aqui, com os 25 fundos imobiliários para você ter em carteira. Então aqui dentro eu desenhei um relatório muito fácil para você entender, muito fácil para você investir, de acordo com o teu perfil. Depois de ler esse relatório, você monta a tua carteira tranquilamente sozinho. Custa R$ 29,90, o link está na descrição aqui do vídeo, do canal, desse vídeo aqui também. Então é muito fácil hoje para você montar uma carteira de qualidade, sem ficar olhando o yield, como eu falei antes, tá? De fato buscar qualidade. Inclusive, para quem tem um perfil mais arriscado, tem ativos aqui dentro que, se você quer correr mais risco, devidamente explicados os riscos desses fundos, tá? Então fica aqui mais um vídeo para vocês. Lembrando, curte o vídeo aqui para mim, tá bom?